Então, esse ponto é um ponto importante, assim, que o Nelson entende por escultura, né? Eu acho que há uma expansão do próprio conceito de escultura, entende? No trabalho dele. Eu acho que ele é um artista que expande. Quer dizer, por quê? Porque ele é um escultor, mas ele é um artista contemporâneo. Então, ou ele, como ele é um artista contemporâneo, ou ele abandona essa nomenclatura, ou então ele tem que expandir essa nomenclatura para poder dar conta do que ele faz enquanto um artista contemporâneo, que ao mesmo tempo é escultor, né? Então, eu acho que o movimento dele vai mais no sentido de expandir o próprio conceito de escultura, né? Então, isso permite a ele considerar esse trabalho dele, que na verdade ele não esculpiu nada, mas ele fez intervenções, né? De considerar que esse trabalho é uma escultura, né? Então, esse e outros trabalhos, né? Então, enfim, mas a gente vai falando mais sobre isso ao longo do curso, mas eu achei esse um ponto importante. Bom, como vocês viram, né, eu coloquei lá no Google Classroom uma conversa que eu fiz terça-feira passada com o Nelson, né? E pera lá. Instante só que eu estou aqui abrindo. Eu acho que a última vez, como eu exibi o vídeo, né, o Oco, né, que esse nome, ele é um nome importante, esse título, porque ele vai voltar depois, né? O Nelson vai fazer uma grande exposição na Pinacoteca de São Paulo, 2000 e, sei lá, depois eu vou dar a data certa, 2014, 2015. E essa exposição também vai gerar um livro, né? E que é uma exposição meio uma retrospectiva da obra dele, mais ou menos, porque não é exatamente, mas tem bastante, né? E aí depois isso vira um livro que se chama O Oco. Então, de novo, o Oco não é só o nome desse vídeo, né? Que foi lançado em 1995, mas é também o nome desse livro que vai ser lançado pela Pinacoteca, que é um catálogo da exposição, né? A gente vai olhar esse livro também mais para frente, né? Mas, enfim, como a gente viu o documentário da outra vez, a gente ficou muito centrado no documentário, né? No vídeo, né? No vídeo. E aí a gente deixou um pouco de lado que era o meu objetivo, o livro, né? Claro que eles são muito próximos, né? Porque como o documentário o vídeo é de 1995 e o livro é lançado em 1998, eles pegam mais ou menos o mesmo período, né? Mas eu acho que eles têm questões diferentes, distintas, né? Então, por exemplo, esse trabalho mesmo, né? O Lages, né? No plural,
ele não tinha sido feito ainda quando o vídeo foi feito, né? Então, mas eu acho que a questão, a diferença não é essa, não é esse ponto. Eu acho que a diferença é que eu acho que o vídeo ele se centra muito em um ponto. Foi um pouco sobre isso que eu conversei com o Nelson nessa conversa de terça-feira que eu gravei, que eu postei para vocês. E a gente vai continuar tendo essas conversas. E eu vou gravar e vou postar, tá? No Google Classroom, né? Eu também tenho eu vou passar aqui para o modo de apresentação de tela inteira. Eu também criei, né, assim, além de postar as aulas no Google Classroom, eu, eu também criei um perfil bastante só. Eu também criei um perfil no Instagram que é Filosofia, Psicanálise e Arte, que eu estou postando as aulas desse curso lá. E as aulas também ficam postadas no canal do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora no YouTube. Esse laboratório é um laboratório que eu coordeno junto com a Carla Rodrigues, que é a criadora do laboratório, né? E que, a partir de um determinado momento, ela me convidou para coordenar o laboratório junto com ela. Então, eu posto essas aulas lá também no YouTube, tá? E aí eu vou postar as aulas e também os vídeos que eu estou fazendo com o Nelson, mas também que eu venho a fazer com outros artistas, né? Que eu estou pensando em gravar uma série de vídeos com artistas. Agora que tem ferramenta do essa ferramenta do Google Class, do Google Meet, eu estou querendo aproveitá-la, né? Então, nessa conversa, eu inclusive chamei a atenção dele para isso, que o documentário ele é muito focado num ponto. Qual é esse ponto? É o paralelo entre as ações que estão em jogo nesses trabalhos, seja na série Gênesis, sobretudo na série Gênesis, né? Eu acho que elas têm um destaque, né? Mas também no Grande Buda, né? Que é esse paralelo com determinadas experiências do sagrado, ou então determinadas experiências estéticas, né? Como a musculação, o halterofilismo, a tatuagem, mas também, né, as tradições indígenas, aborígenes, asiáticas, né? De intervenções no corpo, né? E isso estando ligado de algum modo a questões espirituais e o grande Buda, por exemplo, né, é um exemplo muito claro disso, né? Então ali no o desenho daqui que eu explorei muito com ele para falar sobre isso.
foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, tá vendo? Onde aparece um desenho do grande Buda, já pensado assim num momento mais evoluído, né, em que a árvore já cresceu e as garras, né? A gente não sabe como é que está essa obra hoje, né? Porque essa obra está lá na mata, na floresta amazônica, né? A mesa, né, que é a obra que está no Rio Grande do Sul, ela, como ela está num espaço fácil acesso, né? Que ela está dentro do campus de uma universidade, é fácil de ir acompanhando o progresso, mas essa que está lá no Acre é bem mais difícil chegar lá, né? Então, mas mesmo aqui no desenho, tá vendo? Ele faz o paralelo com a figura da mulher da Birmânia que coloca os colares no pescoço, né, que vão produzindo isso, e também o indígena que faz um alargamento, né, da boca aqui, né? Então existem cenas disso, né, no documentário, né, cenas de arquivo que são utilizadas no documentário. Então, o que é o ponto aí? O ponto é que dentro dessa cosmologia ou dessa cosmografia, né, existe um lugar para a questão do sagrado, do espiritual, como em toda cosmologia antiga também, né? Ou nas cosmologias que os vários povos produzem, essas cosmologias, elas também sempre elas também sempre envolvem algum tipo de estabelecimento de relação com o sagrado. Então, não existe cosmologia sem uma referência ao sagrado. Então, na cosmologia ou na cosmografia que o Nelson desenvolve, essa referência ao sagrado também está presente. Só que o que eu acho interessante no Nelson é que o modo como ele pensa essa questão da espiritualidade tem a ver com essa observação muito correta que o Naves, o Rodrigo Naves, faz logo na abertura do texto dele, que é esse viés do trabalho do artista, do Nelson, né? Que é essa tendência marcada para sugerir uma interioridade nas coisas que vemos, para além de sua simples aparência. Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante, ele é um ponto que está presente em vários trabalhos do Nelson, né? Na série Gênesis, né? Ele está muito presente, né? Essa ideia de introduzir uma coisa no interior de um objeto que pode ser um animal, pode ser um vegetal, pode ser uma pedra, no caso, por exemplo, da haste, uma das hastes, né, do grafite, que tem budas de ouro no seu interior, né? E, ao mesmo tempo que essas coisas são introduzidas no interior e, ao mesmo tempo, elas se tornam não visíveis. Então, eu falei isso para vocês, né? Quer dizer, tem a construção de uma ideia de espiritualidade, escrevi isso, né? Pera lá. Essa ideia de que há uma espiritualidade que tem a ver com a construção de uma interioridade e de uma invisibilidade, né? Então, por isso que nos trabalhos do Nelson, nem tudo é visível. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de artes visuais, a gente tem uma suposição de que a visibilidade é o traço fundamental. Embora
a arte conceitual, de algum modo, ela quebra um pouco com isso, né? Mas no caso do Nelson, o que eu acho interessante é que essa invisibilidade ela está relacionada com essa questão da espiritualidade, né? Então, na medida em que uma árvore agora tem alguma coisa no seu interior, ela tem uma interioridade, ela tem uma invisibilidade, né? Ela tem espiritualidade, né? Então, acho que esse é um traço forte, marcante, que caracteriza vários desses trabalhos que estão acontecendo nesse período, tá? Com certeza. Esse é o ponto que eu acho que é o ponto. E aí também aparece a questão da violência, né? Também aparece isso, a gente também falou sobre isso. Tem uma passagem na conversa dele que ele fala. Então, por exemplo, na página 34. Já tinha aberto aqui um documento. Que era a passagem que eu fiquei procurando da vez passada e eu não consegui encontrar. Então, quando perguntam para ele, né, essa questão, ele diz: eu acho que isso tem a ver com o interesse de defrontar esse espaço solitário que é o espaço interior. Talvez seja por isso que eu procuro esses espaços, esse defrontar consigo mesmo, ter de optar pelo próprio corpo, pela convivência com o destino. Esse tipo de situação que gera para mim a procura desses espaços que são inusitados, como respirar por determinados buracos do seu corpo. Né? Então, esse espaço solitário, que é o espaço interior, né? Isso é uma marca. Né? Assim como também é uma marca pensar que há, não só ele colocar coisas no interior, mas ele descobrir vazios no interior dos corpos. Né? Isso também é um outro ponto. Então, todo esse trabalho que se chama vazio e que então, por exemplo, se pudesse mostrar o livro para vocês, ficaria muito mais fácil de encontrar. Acabei que não encontrei, tá vendo? Olha lá, vou olhar aqui primeiro, para ver em que página está. Então, página 64. Esse trabalho aqui, né? Essas peças estão sustentadas por budas de ferro, pequenos budas de ferro, então esses objetos não tocam no chão, né? Tá vendo? Tudo isso aqui
Isso aqui, 35. A paginação não está igual. Tá vendo? É isso aqui, né? Que essa descoberta dele, que tem a ver com esses livros de medicina, né? Que o crânio, o cérebro, ele não é todo, não é um espaço todo ocupado, há vazios, há vários pontos vazios, e ele pega esses vazios e joga, aumenta e faz esculturas, mas a forma não é ele que esculpe, ele reproduz a forma desses vazios, né? Tá vendo aqui o desenho, né? E aí ele dá o nome, porque cada um desses vazios tem um nome, e também vocês veem que cada um essas culturas, eles são feitos com materiais diferentes, tá vendo? Um é chumbo, o outro é cobre, o outro é latão, o outro é ferro, né? O outro é estanho, né? E por aí vai, né? Tá vendo? Então tem uma coisa dos vazios no corpo, né? Então também tem, então esses trabalhos também são trabalhos desse período, né? Então isso tudo tem a ver com essa cosmologia também, ou seja, o lugar do corpo e o lugar do vazio nesse universo que está sendo construído, né? Mas o ponto de partida fundamental é esse desenho aqui, que ele, quer dizer, por isso que é uma cosmografia, né? A grafia vai levando ao cosmos, né? Porque quando ele decide recomeçar o trabalho dele do zero, depois da primeira exposição, quando ele escolhe o grafite, ele escolhe o grafite porque ele quer partir do desenho. O desenho é o ponto de partida, né? Porque desenhar é lápis e papel, e lápis é grafite. Então ele começa fazendo desenhos em grafite. Mas a partir de um momento, quando isso partir para o campo do escultórico, e ele vai começar não só a desenhar com grafite, mas ele vai começar a esculpir com grafite, ali a matéria ela surge por um motivo que não está ligado só à grafia, mas está ligado ao que significa essa matéria. E aí ele se dá conta disso, de que o grafite é carbono, né? E aí, se você joga, por exemplo, se você joga no Wikipedia, né, no Wikipedia, o grafite, né? O grafite, você vai ter essa observação de que ele é um mineral e que ele é um dos alótropos do carbono. Alótropo é quando um mesmo fenômeno é um fenômeno em que o mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias diferentes. Por exemplo, o carbono, o enxofre, o oxigênio são alótropos, né? Aí ele diz, por exemplo, o carbono forma as substâncias grafite e diamante de forma natural.
Então, o grafite e o diamante são alótropos do carbono. Mas e o carbono? Então, o carbono é o 15º elemento químico mais abundante na crosta terrestre e o quarto elemento mais abundante no universo, depois do hidrogênio, do hélio e do oxigênio. Está presente em todas as formas de vida e no corpo humano é o segundo elemento mais abundante em massa, depois do oxigênio. Então, esse tipo de informação. Desculpe. Esse tipo de informação sobre esse material, né, que é o grafite, né? E aí, para deixar claro isso, né? Isso que grafite e diamante são alótropos do carbono, ele faz esse trabalho, né? Que eu conversei um pouco com ele sobre esse trabalho, né? Que se chama colocar os pés sobre o chão firme, né? Ou seja, nessa mesma exposição, ele tem os desenhos em grafite na parede e ele tem essas esculturas, né? É esse desenho que está no... E ele tem um diamante aqui. Então, percebem que toda a motivação desse trabalho, tanto do desenho quanto o trabalho escultórico, é falar, é tematizar esse fato de que grafite e diamante são alótropos do carbono. Ou seja, e aí esse tipo de informação, né, ou seja, de que o carbono é o quarto elemento mais abundante no universo, depois do hidrogênio, do hélio e do oxigênio, quer dizer, essa ideia é quase como se ele estivesse reconstruindo um universo inteiro através do trabalho dele como artista. Então, por isso que existe essa eu não diria uma cosmologia, porque ele não está tentando construir uma ciência, né? É exatamente isso, ou seja, buscando os fundamentos. Então, é como se esse cosmos ele tivesse sendo todo ele construído através desse trabalho de arte. Então, os materiais, ele fala muito disso, né, na entrevista, eles não são escolhidos por motivos plásticos, por motivos artísticos, estéticos. Eles são construídos por significados cósmicos. Né? Por isso que tem eu não diria uma filosofia da natureza, mas uma arte da natureza, né? Eu não diria uma cosmologia, mas uma cosmografia, né? Ele vai construindo esse universo. Então, quando você chega nessa exposição, né, que segundo ele aconteceu lá na Galeria Luiz Estrina, né, é uma exposição sobre o carbono. Né? O que é estranho que um artista tome isso como tema, né? Então, esse desenho aqui Então, isso quer dizer que nesse período primeiro, ele está muito centrado em vários aspectos cosmológicos, né? Mesmo antes desses trabalhos em grande escala que ele vai produzir depois. Então, vocês veem que o trabalho do grafite, né? Ele não é só cósmico.
Ai, que saco. Né? Ele é um trabalho muito complexo, né? Por isso que eu fico muito siderado por esse trabalho, né? Porque esse trabalho realmente é meio um Big Bang, né? Da obra toda do Nelson. Né? Ele tem a referência espiritual, porque ele tem os 3 Budas de ouro colocados no interior de uma das hastes. Né? Então, ele já traz a questão da espiritualidade, do sagrado, da interioridade, da invisibilidade. Ele traz, pela própria matéria, a referência ao carbono, a referência a essa constituição química, bioquímica da realidade, e ele traz a referência ao sistema solar, né? Então, ele vai desde... Por isso que eu falei para o Nelson, né, nessa conversa, tem uma referência macrocósmica, né? Quer dizer, desse objeto ali que está lançado nessa situação, por causa da inclinação dele de 23 graus, está lançado nessa situação da Terra em relação ao Sol. Mas então, essa é uma referência macrocósmica, mas ele também está lançado nessa questão da materialidade do grafite, do carbono, que seria uma referência microcósmica, mas ele também está lançado na questão da espiritualidade, que é essa referência à interioridade, ao Buda de ouro que tem no interior. Então, você vê, ele já lança todas as direções nas quais o trabalho do Nelson vai se desenvolver nos 30 anos seguintes. Tá? Então, esse é um primeiro trabalho, onde isso está claramente colocado. Só que aí, depois dele falar depois dele falar do carbono, do diamante e do grafite, ele vai começar a trabalhar com os outros metais, mas ele não vai trabalhar com esses metais por acaso, né? E aí a nossa conversa meio parou nesse ponto em que ele estava falando sobre isso, né? Então, por exemplo, tem 3 esculturas dele, uma delas, isso aqui já é uma imagem do segundo livro dele, tá? Que eu ainda não, que é esse livro aqui, tá? Que eu ainda não, como é que se diz? Escaneei, tá? Isso aqui é uma escultura do Nelson de 1984, portanto é bem cedo, é anterior ao grafite. Ela é muito cedo. Essa obra, ela é uma obra que é uma esfera de chumbo de 120 quilos com 3 gramas de elemento radioativo, torianita, no seu interior. Ele disse que foi muito complicado ele conseguir esse material radioativo para fazer essa escultura. Então, você vê, é um artista que aí vai procurar cientistas para poder desenvolver o trabalho dele, né? Então, essa obra ela tem 3 gramas de um material radioativo chamado torianita, né? E 120 quilos de chumbo. Então, aí também começa a aparecer um outro elemento, né? Que é essa coisa do Nelson trabalhar muito com formas geométricas simples, como esferas, cubos, retângulos, triângulos. Então, também tem começa a introduzir-se aí Então, por exemplo, quando ele fala dos planos, ele fala vertical, horizontal, inclinado. Quer dizer, ele também trabalha com essa ideia de trazer a própria matemática ou a própria geometria
para a construção desse cosmos, desse universo, né? Então, essa não vai ser a primeira esfera que ele vai fazer, né? Ele vai fazer as esferas em mármore, né? Que ele vai abandonar lá no litoral do Ceará, né? Que é um dos trabalhos que constitui o Cruz da América, né? Mas aí desculpe, pessoal. Acabou, esqueci, mais uma vez esqueci de colocar o cabo de força e aí o computador apagou. Ai, ai, desculpa. Acontece sempre, né? Comigo acontece sempre, quase toda aula. No auge da empolgação, né? Então, deixa eu abrir aqui de novo. O pior é que isso tudo fica gravado para a eternidade, né? Assim, isso aqui é o pior. Já estou abrindo aqui. Então, voltando aqui para o modo de apresentação de tela inteira, né? Então, estava falando desse trabalho, né? O sono, né?
Esse trabalho, ele não aparece nesse livro, mas ele aparece um desenho desse livro. Tá vendo? Ele aparece nesse desenho aqui, ó. São 3 esculturas que ele apresentou numa galeria do Rio chamada Saramenha, que são essa Sono, tá vendo? Três gramas de torionita, né? E aí, além dessa escultura, tem uma escultura que se chama Cabeças Felizes, que também são esferas. E essas então, 118. Então, é essa daqui, né? Aquele desenho que eu estava mostrando são essas 3 esculturas, né? Na Galeria Saramenha. Então, é essa escultura aqui, depois eu vou falar dela, e a outra é essa aqui, que é a Cabeças Felizes, que são várias esferas, né, de diferentes tamanhos. Está vendo que existe um material que está lá atrás, né? Essas esferas todas, cada uma delas é de um material diferente, né? Então, as esculturas são essas. Essa daqui se chama Preparando Venenos, tá? Essa daqui se chama Preparando Venenos. É uma escultura de 1984, também anterior ao grafite, né? E essa daqui, que se chama Cabeças Felizes, que é uma escultura também de 1984, essa daqui, e que cada uma são chumbo, estanho, ferro, cobre, latão, prata, ouro, e aquilo que está lá no fundo é borracha, tá? Então, se a gente volta lá para o desenho, na página 42... aqui, né? Então, essa forma aqui da borracha, ela é feita pela esfera de chumbo, né, que é maior e é mais pesada, né? E o material delas, tá vendo? Chumbo,
estanho, ferro, cobre, latão, prata e ouro, há uma correspondência entre esses metais, esses materiais e as notas musicais. Então, assim, muito, como diz, aquela escola pré-socrática lá da matemática. Pitagóricos. Sim, muito pitagórico, né? Mas uma ideia muito que os números, as notas musicais, a harmonia celeste, né? Então você vê que aos metais ele faz corresponder notas musicais e faz também corresponder glândulas do corpo, né? E aí onde é que ele encontra isso? Ele encontra isso nos alquimistas. Aí ele começa a ler os alquimistas e começa a encontrar essas correlações. Então você vê, e aí você tem o tempo todo isso. Você tem um nível que é um nível macrocósmico, mas você também tem um nível microcósmico, e você também tem uma correspondência disso no próprio corpo humano, né? Então, essas substâncias que correspondem a cada um dos metais dessas esculturas, por sua vez, e que correspondem a essas glândulas, né? Elas vão corresponder, ele vai fazer um trabalho, que é esse trabalho aqui, né? Que se chama Júlia, né? Onde ele vai esculpir cada uma dessas glândulas em ferro, né? Que é esse trabalho aqui. Isso aqui está... Eu tinha que abrir 2 vezes esse documento. Eu acho que eu vou salvar ele 2 vezes para eu poder ter... 150. Não vai. Esse trabalho aqui, que se chama Júlia, então, que ele faz a escultura dessas glândulas e coloca sobre o corpo dela exatamente, mais ou menos, no local onde essas glândulas se encontram no corpo, né? Tá vendo? No filme, no Oco, eu não sei se vocês lembram, essas mesmas esculturas são colocadas no corpo, só que de uma mulher adulta. Tá? Então, você tem essa correspondência entre os elementos minerais e essas glândulas, e aí eu faço esculturas. Só que, veja bem, você vê que esse trabalho aqui, ele já extrapola o campo da escultura, porque ele faz essa escultura, mas essa escultura, na verdade, tem que ser colocada em cima de um corpo humano, que no caso aqui é o corpo de um bebê, mas lá no vídeo é um corpo de uma mulher adulta, e aí eu faço uma fotografia. Então, é muita coisa que está envolvido aí na produção desse trabalho. Né? Não é simples definir o que é exatamente esse trabalho. Né? Mas, de qualquer modo, e aí, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai dizer que, então, do mesmo modo como ele está falando dos vazios que tem no cérebro,
Essa questão do vazio, ele vai estar presente em trabalhos futuros que ele vai escrever, que ele vai fazer, né? O vazio coração, o vazio sexo, né? Ele vai dizer que há uma relação entre as glândulas da criança e a dormideira. Porque aquela reação da dormideira, e é de início por isso que ele começa a se interessar por essa planta, por isso que tem essa... Então, aqui, tá vendo? Ele fala da criança, né, das glândulas, né? Essas peças de ferro são esculturas de ferro, as glândulas são esculpidas, né? O trabalho é foto mais vídeo, mas ele estabelece uma identidade entre a criança e a dormideira, porque ele descobre que essa reação que a dormideira, né? Essa planta se chama Mimosa pudica, né? Que é uma planta que, quando você toca, ou mesmo o vento, ela se fecha. Ele descobre que isso é uma reação hormonal. Então, que tem uma relação entre essas... Quer dizer, é porque ele se interessa por essas glândulas que ele vai começar a se interessar pelas dormideiras, né? E aí as dormideiras aparecem pela primeira vez nesse trabalho, que é o Mesas, né? Tá vendo? Aqui há essas mesas de granito pesadíssimas que ele coloca em cima dessas dormideiras, né? Então, cria uma situação de uma tensão ali enorme, né? Essa coisa fica pendurada, né, por um cabo de aço, né? Mas, ao mesmo tempo, em cima das... Né, tá vendo? Ó, mimosa pudica, dormideira, né? Sensível ao tato, ao vento, à luz, ao cheiro forte. Tudo isso faz com que ela reaja e se feche. É uma reação hormonal nas plantas, assim como existem essa reação hormonal nas glândulas do homem. Ele começa a fazer esse paralelo, né? Então, e sobre essas mesas de grafite, ele coloca essas esculturas que ele faz tomando o próprio corpo dele como modelo, que uma do ventre, outra do peito, outra do rosto, né? Então, você vai no vídeo, né? Você vê ele colocando o corpo dele contra essas... Né? Esse trabalho tem uma coisa interessante, né, para a gente, é que esse trabalho ele acabou de ser montado numa exposição que vai abrir lá no MUB de São Paulo. Tá vendo? Ó, ele começa a fazer essas esculturas em ferro que tomam como forma o próprio corpo dele, né? Coração, pé. E aqui, tá vendo? As três formas, né? Cabeça, peito, ventre, dormideira. E aí aqui a peça. Então, por exemplo, João, aquela pergunta que você me fez no início, tá vendo? Essa exposição aqui, para o Nelson, é uma única escultura. Toda essa peça, ele não entende isso como uma instalação, entendeu? Ele entende isso como uma única escultura. O sentido de uma peça única é fundamental, porque ele consegue articular aqui muitas coisas, né? Existem as mesas, né? Que é um objeto muito básico, né? Assim,
Parece aquela coisa nas discussões lá no Diálogo de Platão, a ideia, quando você vai tomar um exemplo, a ideia da cadeira, a ideia da mesa, né? Você escolhe um objeto assim muito básico, né? Então, você vê, para ele, João, isso aqui é uma única escultura. Ele não entende isso aqui como uma instalação. Ele entende como uma única escultura, onde você tem essas formas, né, em ferro de parte do corpo dele, ao mesmo tempo que você tem as dormideiras, né? Então, a construção dessa obra, ela se dá em função de questões que eu chamaria de questões cosmológicas, né? Ou cosmográficas, né? Sim. De certa forma, então, tudo que tiver a intervenção humana para Instante o só. Nelson, Pera ela lá. é... Pera lá, que o som estava baixo. Sim. Não, eu falo baixo também, tudo bem. Não, não, é que o meu som aqui, depois que desligou o computador, ele ficou... Não, tranquilo. Mas é só uma pergunta de se, tipo, tudo que sofre intervenção humana, né, tem uma mão ali, né, seja, sei lá, da cultura, seja do próprio manejo humano, se torna uma escultura para o Nelson? Ou precisa dessa intenção de mexer, de mudar, né, de alterar? Ou só o simples fato de, sei lá, a construção de um copo desse já pode ser considerado uma escultura, sabe? Porque é uma intervenção humana no cosmos. Não, eu diria que não. Mas eu vou responder a sua pergunta depois do intervalo, porque a gente já está fazendo aqui 1 hora de gravação. Eu tenho que interromper, tá? Mas aí eu vou abrir a segunda parte da aula com essa sua pergunta, ok?